Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, nessa quase véspera de Natal. Bom, a essa altura talvez já véspera de Natal, quando vocês assistirem esse vídeo. Vejam bem, ainda está rendendo muito, as dificuldades que o ministro da Defesa, José Múcio de Maracujá, enfrentou por conta daquele vídeo da Marinha. A Marinha fez um vídeo institucional, colocou em seu site. Eu não achei nada demais o vídeo, mas o governo ficou em polvorosa. Achou que foi um ato de insubordinação da Marinha. E dizem que o Lula pensou em demitir o seu avatar, este almirante que está lá, Olsen. Dizem que o Lula pensou em te demitir. Dizem que o José Múcio de Maracujá, atual ministro da Fazenda o quê? Da Defesa, demissionário praticamente, porque não quer ficar mais, não aguenta ficar mais, aconselhou Lula então a desistir deste despautério de demitir o almirante da Marinha. Vejam vocês, por que não deixou Múcio demitir o almirante da Marinha, o Olsen, né? O Olsen não demitiu, não até agora. Olha que interessante. Mas o ministro da Defesa, que a mídia fica pintando aí aquarelinhas, dizendo que depois que Lula, o suposto, voltou supostamente para Brasília, depois da cirurgia miraculosa, encontraram-se ele, Lula e Múcio, amigos de vários carnavais, falaram sobre violão. Olha que bonito, gente. Lula quer reviver o presidente. Ia pegar mal, né? Porque Juscelino foi o presidente bossa. Lula poderia alguém falar que é o presidente. Mas dizem que sentaram-se ali, Múcio, Lula, falaram. Tem mais ou menos a mesma idade, Múcio tem ali uns 77, relembraram bons tempos, Múcio deve até os cabelos das ventas a Lula, foi indicado ao Tribunal de Contas da União por Lula, né? Chegou a ser presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, que é uma teta maravilhosa, tem lá até uma raiz lá, né? Uma raiz, vó deste prefeito de Recife, do Recife, que inaugura faixa de pedestre, né? Tá de brincadeira, né? Maride da Tabata Amaral, sei lá como chama. Bom, o Múcio vai sair. Essa história de que Lula convenceu o Múcio a não sair, mas aí que Lula falou assim, olha, é bom, descanse um pouco, na volta a gente conversa um pouco mais e tal sobre isso. O cara quer sair. 2 anos nesse negócio. Está aí para fazer um favor, porque Lula fez um favor quando lhe indicou para o Tribunal de Contas da União. Ele próprio disse no Tribunal de Contas, quando lá estava, que devia muito a Lula estar ali. Esta é a nossa desrepública. Como é que isso vai à frente? Não vai. Então ele está aí pagando, fazendo a paga do favor que deve ao Lula. Nesse abacaxi, segurando esse abacaxi que é esse Ministério da Defesa nesses tempos. E é claro que Lula já está pensando, o governo. O consórcio de poder já está pensando em alguma boa besta para botar lá no lugar do Múcio de Maracujá, do José Múcio. Pensaram em Alckmin. Já no primeiro momento em que a mídia, por meio de Mônica Bergamo e outros, naquele primeiro momento já dizia que Múcio, inclusive isso deu também no jornal Globo, Múcio fez chegar essas informações ao Globo, à Revista Oeste, à Folha de São Paulo, né, de que não quer mais. Bom, falaram naquele primeiro momento que então Alckmin seria o vice-presidente, a primeira opção. Alckmin sairia que também é ministro do Comércio e Indústria, sairia dali para ir para o Ministério da Defesa. Esse disparate já não seria inédito, porque Lula o fez quando colocou o vice-presidente, inútil que era, o falecido José Alencar, para também ser ministro da Defesa, sem entender nada de defesa. Não é? Ministro da Defesa, o Alckmin, aquele que esteve lá no Irã sentado com aqueles rapazinhos de boa índole, vocês se recordam? Bom,
O portal UOL está dizendo que assessores estão aconselhando a Lula descartar a ideia de Alckmin para ministro da Defesa. Vamos dar uma espiadinha nisso para ver qual é a do Alckmin. O único problema, se lembram bem dessa reportagem que hoje adora esse clima de fim de ano nos jornais que fazem apanhados e levantamentos sobre tudo o que aconteceu no ano, é uma boa chance de retrospectiva pra gente, mas fica aí a expectativa para a reforma ministerial diretamente agora no ano que vem. Você trouxe uma coluna aqui também falando da situação e daquela especulação que estava tendo em torno da ideia de Alckmin como opção para a pasta da defesa no lugar do Múcio. Andresa, conta mais pra gente como é que estão as movimentações, e Lula então sendo aconselhado a descartar essa ideia que começou a ser aventada, foi semana passada ou essa semana, agora eu já não lembro. Porque dezembro tem, toda semana é um mês, né? Dentro de dezembro a gente fica meio perdido mesmo. Eu conversei... Nossa... Eu vivi para ouvir isso, a inteligência, olha que elaboração, não é? Olha que elaboração sofisticada, dezembro toda semana é um mês. Essas são as escolas de jornalismo. Pérola. 2 ministros de ontem para hoje, Natália, que me disseram isso. Assim, o Ministério da Defesa é um ministério muito delicado, ainda mais neste momento, né? Que está todo mundo ali em polvorosa por conta da questão do golpe, que isso atinge muito a imagem das Forças Armadas, e também por conta do pacote. GOC? Quem deu GOC, UOL? Hein, UOL? Quem deu GOC, UOL? O Haddad, né, que mexe ali com a aposentadoria dos militares, e mexer na grana ali sempre causa um momento de muito estresse. E o ministro José Múcio, ele é muito habilidoso com relação a equilibrar os pratos. Não é à toa que ele foi escolhido pelo Lula para ser o ministro da Defesa, ainda naquele contexto em que as pessoas estavam acampadas na frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Então ele foi o primeiro ministro que o Lula escolheu. Ele já entrou ali como ministro antes mesmo de tomar posse. No início, os comandantes do Bolsonaro, né, que foi naquela transição, não queriam nem recebê-lo. Dizem que ele leva um esporro por semana da Janja. Talvez seja por isso que ele é tão querido. Ele conversou com o Bolsonaro ligou para os comandantes, pediu para que eles o atendessem, porque eles eram colegas da Câmara, o José Múcio foi deputado, então ele é muito jeitoso, mas ele está apanhando aí, principalmente do PT, desde que ele sentou nessa cadeira, e ele não tem um dia de paz. Realmente é um ministro que toda vez que eu ligo para ele queria tirar férias, tem alguma crise, ele não consegue parar um pouquinho. Vai fazer acho que 78 anos no ano que vem, então ele está querendo descansar um pouco, que é muita crise. Agora, o presidente Lula, um dos nomes que a gente sempre ouve no Ministério da Defesa é o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também tem, né, aquele apelido Colete Chuchu, aquela pessoa neutra, né? Acho que nunca vai brigar com ninguém. O UOL chamando o presidente de fato do Brasil, né? O homem que de fato governa, o gerente do STF, o Alckmin, de picolé de chuchu. Pô, assim não dá. Como é que, companheiro, lembra daquele filme? O que é isto, companheira? Mas o problema é que o Ministério da Defesa é um grande abacaxi. Então, como é que você vai botar o vice-presidente da República para comandar um ministério que está sempre em oposição, praticamente, ao governo? Lula, ainda mais que é um governo de esquerda. Então, seria muito delicado você colocar uma figura do vice-presidente ali. Outro nome que se fala é o Rodrigo Pacheco. Bota Mourão. Que é o presidente do Congresso, mas ali é fogo amigo, viu, Natália? Porque o pessoal não quer que ele vá para o Ministério da Justiça, porque tem muita gente de olho naquele ministério. Aqui em Brasília se fala muito que o Lewandowski vai sair do Ministério da Justiça, porque também é outro que entrou lá e ninguém sabe, ninguém viu. A gente não sabe nem se ele é ministro, tem dia que a gente até esquece de tão apagado que ficou o ministério nas mãos dele. Olha aqui, o STF manda te prender, viu? Então, Pacheco seria um nome para a Justiça, mas agora já estão colocando ele. Esses dias eu vi ele até no Ministério da Cultura, e até eu brinquei com ele. Essa nem eu acredito. Nunca leu um livro. Tem, viu, presidente? No Ministério da Cultura, acho que o senhor não vai. Então, a reforma ministerial, segundo eu apurei, vai sair logo em janeiro. Quem será mais inteligente? Acho que até a Margarete Menezes é mais inteligente do que o Rodrigo Pacheco. Porque o presidente Lula precisa correr para dar uma chacoalhada no governo. E tentar arrumar os prumos aí para os 2 últimos anos. É um ano pré-eleitoral, né, professor? 2025 não é um ano para se brincar. Conheça o
Bom, é isso daí. O UOL está preocupado com a reeleição de Lula. O mesmo Lula que não pode correr, não pode andar, não pode brincar com a Janja, porque os médicos proibiram por 60 dias o uso do Viagra. Deixe seu like, inscrevam-se, orem para que o Lula possa usar Viagra o quanto antes para ficar feliz. Se inscreva como membro, comente de maneira arrazoada e razoável. Feliz Natal!